A paz do Senhor, queridos. Mais uma vez estamos aqui para cultuar o nome do Senhor e também celebrarmos a ceia, que hoje é o domingo de ceia, que nossa igreja celebra todo primeiro domingo, e hoje é o nosso primeiro domingo do mês de maio. Estamos celebrando a nossa ceia do Senhor. Espero que você também participe aí, aonde você estiver, se puder, se o local for conveniente para você cear, a sua casa ou qualquer outro lugar que tem facilidade para você cear, nós vamos cear junto. E se você não puder, não tiver em condições para cear agora, junto conosco, faça depois e ore junto, já declarando que você fará a sua ceia depois, mas não deixe de fazer. Se você puder, seria uma bênção fazer nós todos juntos. Mas se alguma situação adversa que foge do seu controle, ou meu, não dá para você cear agora conosco, como eu disse, se programe e ceia outro momento, mas que não esteja bem distante, mas não deixe de fazer a ceia, que é um mandamento do Senhor. Oremos neste momento para a gente ler a palavra e depois cearmos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graça te dou, Senhor, nesse momento, que nós iremos participar neste domingo da Santa Ceia do Senhor. Te pedimos a tua ajuda, a tua graça. Te pedimos a tua presença. Que tu venha ministrar a tua palavra sobre nós. Que nessa oportunidade, nós possamos receber de ti a tua direção, a tua cura, a tua libertação. Ó Deus, nós rogamos por misericórdia, não que nossos atos de justiça, nossa santidade, pureza, é suficiente para o Senhor nos ouvir. Não, Senhor. Nós estamos indo ao trono da graça, pedindo a Ti, por misericórdia, é no nome de Jesus. É através deste nome que faz com que nós possamos, nossas orações cheguem ao Pai. É através da bondade e misericórdia. E o Senhor és a nossa porta, o nosso canal ao céu. Então, Jesus querido, aceita a nossa súplica, a nossa oração, os nossos pedidos. Assim nós clamamos, assim nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 25, a partir do 31. Mateus 25, a partir do versículo 31. Nos diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença.
ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? E com sede e te demos de beber? Quando tivemos forasteiro e hospedamos? E nu e te vestimos? Como tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que te fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também ao que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. Eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo, sempre que eu deixaste de fazer a um deste mais pequenino, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Amém? Aqui está uma passagem muito interessante e muito séria, que vai mexer um dia com todo ser vivente que já nasceu nessa terra. Os que nasceram, morreram, os que nascerão, os que foram, os que estão e os que virão. Todos terão que passar por essa passagem. E a Bíblia nos diz que é triste e para alguns e alegria para outros, dependendo da situação que você se encontrar, nos diz que quando vê o Filho do Homem na sua majestade ou na sua glória, ele vai dar ordem aos anjos que vai reunir todas as nações, serão reunidas. Então, nações que já não existem mais, é inexplicável. A nossa mente humana não dá para explicar, entender, compreender as coisas divinas. Então, você sabe que a história nos diz muitas nações que existiram não existem mais. As nações se acabaram, uma pelo tempo, outra por terremoto, outra foi dizimado pela guerra, e assim sucessivamente, cada um por uma situação, outra por doença, mas muitas nações que já existiram já deixaram de existir. Outra foi juntado com outras nações, e aquela perdeu a sua identidade original. E assim não adianta agora a gente fazer um acompanhamento, nem citar nome de todas as nações que já existiram e deixaram de existir, porque foram muitas. Você quiser
pode procurar na internet que você acha quantas nações deixaram de existir. Mas a Bíblia diz que no mundo espiritual, Deus não conhece e sabe quais são, quem são e aonde estão e quem são os povos que pertenceu a essa nação. Porque, de certa forma, nem todos os povos morreram. Alguns foram agregados a outros povos, outras nações, e viraram daquela outra nação que foi suplantada pela mais forte, pela maior. Mas o que mais importante aqui, que a Bíblia nos diz, que ele um dia vai chamar todas as nações. Então toda é todas. Mesmo aquela que não existe mais e aquela que existe hoje e aquela que porventura surgirão ainda futuramente. E estou lendo o versículo 32, se você tiver com a Bíblia aberta. Então a Bíblia diz que vai reunir todas as nações. E dentro das nações, está aqui no 32, ele como um pastor vai separar. Ele compara aqui ovelhas e cabrito. Claro, você que é inteligente sabe que ele não está falando explicitamente que é o cabrito e ovelhas. Aí são animais. Ele está fazendo de maneira comparativa. Que os cabritos são bichos desobedientes. E a ovelha é o inverso. São animais obedientes, submissos. Então por isso que ele pega e faz essa comparação do cabrito e da ovelha. E diz a Bíblia que naquele dia ele vai separar. Hoje, ele tem cabrito e tem ovelha em todas as nações que já existiram, que existe, que porventura vier a existir. Tem cabrito, qual a diferença? Cabrito, que ele está dizendo aqui, são pessoas que não servem a ele chama aqui, biblicamente, de cabrito. E ovelhas, é aquela que o serve. Então ele chama de ovelhas. O próprio Senhor Jesus, através da palavra do Senhor, dá o nome de ovelhas. Eu não vou estar aqui no histórico qual é a diferença de ovelha e de cabrito, porque nós temos que ser sucinto, ser rápido, porque é uma mensagem gravada. Então, mas vamos aqui entender que o Senhor pegou dois animais bem conhecidos de nós. Todos sabem que é um cabrito, que é uma ovelha. E o Senhor vai separar das nações, quer dizer, em todas as nações ele tem ovelhas. E ele vai separar de cada nação as suas ovelhas. E diz a Bíblia que no versículo seguinte, então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na porta, tome posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele começa nessa mensagem, que é a mensagem até do dia, que nos diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e damos de comer, com sede e demos de beber, quando te vimos forasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste.
Então o rei dirá também ao que estava à sua esquerda, apartai-vos. Não, primeiro eu vou parar aqui no 40, depois eu entro no 41. Olha bem, vou fazer um comentário até o 40. Depois eu faço um comentário do 41 em diante. A Bíblia nos diz que perguntaram a ele: Senhor, quando é que nós te vimos doente? Primeiro o Senhor falou assim: vinde bendito do meu Pai. Chamou eles de bendito, de pessoas abençoadas. Só que aí começa a descrever por que eles eram uma pessoa bendita ou abençoada. Porque eles... Aí você viu quando eu li aqui na sua Bíblia, creio eu que você tem uma, e está lendo junto comigo. Se não tiver, anote e lê depois. A Bíblia começou a descrever as atitudes dele aqui na terra, a sua humanidade, como ele agia. A Bíblia não chama essa pessoa de muito espiritual, alguém que ora muito, jejua muito, muito consagrado, que é bom, mas a Bíblia não relata isso dessas pessoas que ele está dizendo bendito, chama de ovelha. Aí que Jesus chama ele para perto dele. Jesus começa a descrever essas pessoas que ela tinha uma qualidade excepcional, mas humana, que chamou a atenção do Pai, chamou a atenção de Jesus. Qual era a qualidade que a Bíblia descreve aqui? Eram pessoas boas. Os enfermos ele visitava, os presos ele visitava, os doentes, que é o enfermo, né? Ele procurava levar uma palavra de alento. As pessoas que tinham fome, a Bíblia descreve, ele dava de comer, quer dizer, cesta básica, que hoje, na época não existia esse nome. É um nome do momento, é um nome agora. Por isso que eu estou usando esse nome de agora. Ele dava cesta básica, porque aonde que ele ia encontrar tanta gente com fome? Difícil você sair pela rua, você está com fome. Você está com fome, a pessoa vai até se sentir ofendido. Perguntar: quem está com fome aí? Ei, quem está com fome? Ou vai aparecer alguém que não esteja levantando a mão, eu estou, ou alguns vai falar, pergunta sem nexo, perguntar quem está com fome. Então, normalmente, se fosse o dia de hoje, traduzindo para o dia de hoje, é pessoas que dão cesta básica. Dá para uma instituição, deixa na igreja, deixa em algum lugar a cesta básica. Tem preocupação, eu estou de barriga cheia. E a cesta básica de fulano, a cesta básica de ciclano, já levei a cesta básica. E eu entendo assim. Claro, o Espírito Santo pode te dar outro entendimento, eu vou respeitar. Se tivéssemos próximos aqui um do outro, eu ia ouvir a sua ideia. E com certeza você teria até uma ideia diferente sobre esse texto e eu ia respeitar. Mas eu estou dando aqui a minha. Eu acho que eu estou sendo inspirado, que eu orei para trazer essa palavra. Não inventei da cabeça. Nem fui eu que escolhi esse versículo. Quem escolheu foi o pastor Fernando, que é o versículo do dia. Então, essa pessoa aqui, que Jesus está dando exemplo aqui, são pessoas, não era pessoa rica. Ele não está dizendo os ricos que deu comida, os ricos que visitaram, os ricos que visitou enfermo, foi lá, ajudou a comprar um remédio, foi lá, fez visita. Não, creio eu que Jesus está querendo dizer aqui, não sei se você concorda, que mesmo a pessoa sendo pobre, ele tem condições de ajudar. Não estou dizendo pobre, miserável, esse não tem nada mesmo.
Esse é só vai receber. Estou dizendo pobre que não está no nível de rico, mas é um pobre. Mas ele tem condições de ajudar. Mas ele fecha os olhos, tampa os ouvidos, como diz alguns, faz como se não tivesse, não estou nem aí. Mas a Bíblia mostra que o Espírito, na pessoa do Espírito Santo, ele está vendo tudo que nós fazemos, as nossas atitudes. Nada passa em branco, nada passa desapercebido com o Senhor. E ele está dizendo aqui que não foi ninguém que contou para ele, olha, aquele ali levou, aquele ali não levou, aquele lá. Que as pessoas às vezes têm uma preocupação. Será que alguém está vendo o que eu estou dando? Será que alguém tá vendo que eu não estou dando? Uma coisa ou outra. Será que alguém sabe que eu estou dando? Será que alguém também sabe que eu não estou dando? Querido, primeira coisa que eu quero dizer para você, não tenha nenhuma preocupação com isso. Quem tem que saber, essa pessoa sabe. Está aqui, ó. Quem falou isso para ele? Ninguém. O Espírito Santo sabe se eu estou fazendo e fazendo de coração ou não. Eu não tenho que justificar, nem mostrar, nem aparecer para ninguém. Porque a Bíblia diz, inclusive a Bíblia diz, quando a mão esquerda doar, quando a mão direita doar, não deixa nem a esquerda saber. Claro, a mão esquerda e a mão direita não tem sabedoria de dizer que uma ou outra. Ele fala de maneira comparativa, que é para a gente não trocar trombeta, não avisar, não ter preocupação. Será que ele sabe que essa doação é minha? Não, quer dizer, você vai lá, coloca sua doação e o Espírito Santo, o Senhor Jesus, já assistiu, já viu tudo. E aqui, você observa que ninguém contou para ele quem doou ou quem deixou de doar. Simplesmente ele falou assim, você e você. Pode vir. Aí falou assim, aí eles perguntaram, Senhor, quando é que nós te vimos com fome, com sede? Aí ele diz assim, ó, quando você fez um desses pequeninos, a mim me fizeste. Aí eu estou resumindo aqui, você pode ler no texto, aí ele pega os outros. Aí os outros também quis, todo mundo vai querer naquele dia, entrar no reino do céu. Aí Jesus, opa, você não. Aí chegou, por que eu também não, Senhor? Também tem direito. Aí Jesus, quando eu estava com fome, com sede, você não foste me dar nada para beber, nem foste me dar alimento. Quando eu estava doente, tu não me visitou. Preso, tu não me visitou. Então, eu estava com frio, tu não me vestiste. Então, mostra que é muito sério isso. A nossa beneficência, que o mundo fala muito, no catolicismo fala muito, bondade, conta ponto com Deus, sim. Agora só pela fé, sim, mas nossas obras contam. Está aqui, ó, aqui é a obra. O que nós faz pelo semelhante. A nossa preocupação, no mínimo, a nossa oração pelos necessitados, que você sabe. Não é de orar só de maneira aleatória pelos necessitados, mas orar até se você sabe de alguém que precisa de uma oração específica. Você interceder por essa pessoa. Porque isso tem muita importância. A preocupação por outro. Tem gente, não estou dizendo que seja o seu caso, mas existe muito, que ele só pensa em acumular. Na hora de estudar eu estudei, na hora de trabalhar eu trabalhei. Fulano nunca quis nada, essas pessoas só quer ter filhos, encher a casa de filhos, depois ficar nas costas do governo, depois ficar, meu querido, você não tem nada a ver com isso, faz a sua parte. O que você puder ajudar, ajuda. Ela teve 4 filhos, sabia que não podia, teve 3 filhos, 5 filhos, sabia 6 filhos.
Você não tem nada a ver com isso. Se ela teve 2 ou 10, é ela com Deus. Mas faz a sua parte, ajuda. Não feche seu coração. E o que adianta agora? Você está dizendo que ela teve 10 filhos, os filhos agora você vai querer que morra? Para ela ficar livre? Não. Já está no mundo, vai ter que cuidar, zelar e criar. Se foi de maneira certa ou errada, não nos interessa mais, mas a criança já está no mundo. Então vamos cuidar daquela família. Não importa mais se ela não teve cabeça, se ela não pensou, se ela foi ajuizada ou não, a criança está ali. Agora cabe a nós, se ela ou ele não pode sustentar, vamos sustentar, porque ele tem uma vida. E a criança não pediu para nascer. A criança não é culpada se pai e mãe teve uma vida que não foi tão correta. E criança, filho não é maldição. Filho é bênção. Mesmo que se vir de maneira que os pais não tenham condições, ou é uma mãe solteira, ou que seja, Deus nunca disse que filho é maldição, sempre diz que filho é bênção. Então não tire isto como uma armadilha ou uma artimanha da sociedade que fica falando, se enche de filho, aí agora fica no governo, fica nas... Não, querido. Não é nós que fazer uma concepção da vida. É Deus que dá. Então, se Deus permitiu que viesse, é Ele que dá a concepção da vida. Fale com Ele, culpe Ele. Porque aquela mãe, mesmo que ela não tivesse cabeça, mesmo que ela agisse de maneira errada, ela não sabia fazer uma criança dentro do seu ventre, não. Então, e a Bíblia é bem claro que diz que quem dá a concepção, quem abre a madre, é o Senhor. Então vamos entender, foi permissão de Deus. A gente pode não ter explicação. Um casal todo certinho, a mulher estéril. Uma família desregrada, as moças, as mulheres da família, é um filho todo ano. E aquele casal abastado, chorando para ter um filho, a esterilidade roda aquela casa que não deixa ter filho. Você sabe explicar? Nem eu. Mas as crianças estão lá, cabe a mim ajudar, fazer a minha parte, dar o de comer. Porque essa cobrança aqui é muito séria. Que as pessoas perguntaram, onde eu te vi com fome? Onde eu te vi doente? Aí Jesus diz assim, quando você fez aos pequeninos lá, se a mim estava me fazendo. Aquele ditado, quem ajuda aos pobres empresta a Deus, aqui se confirma. Não era ali Jesus fingindo de pobre, de criança, de doente, não. É um ser humano. Tem gente que é muito consagrado para Deus, mas péssimo contra outro ser humano. Aí, que vantagem tem essa espiritualidade? É muito quebrantado para Deus e rude com o ser humano. Que vantagem tem? Jesus está dizendo assim, quem faz as pequeninas a mim me faz. O que Jesus precisa? Vou dar para Jesus. Meu querido, quem mais precisa é o ser humano. Quem mais necessita é o ser humano. É ele que passa fome, é ele que tem necessidade. Olha só, eu vou ler mais um texto aqui para a gente concluir. Lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo... Espera aí um pouquinho, que a luz está me atrapalhando um pouquinho, né? Baixa um pouquinho.
Mais um pouquinho. Espera aí. Depois eu levanto. É porque a luz aqui me atrapalhou. Levanta um pouquinho. Versículo 22. Versículo 22. Nos diz assim: mas naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura no teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Então lhe direis explicitamente ou diretamente: nunca vos conheci, acautelai-vos, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, porque praticais a iniquidade. Olha bem, pode levantar, obrigado. É porque a lâmpada estava muito em cima, não estava dando para ler. Aí então, olha bem, aqui está falando, volto lá atrás, lá estava falando de pessoas normais, que Jesus chamou de bendito, só porque ele dava comida, bebida, curava pessoas. Não curava, dava remédio, melhor dizendo. E aqui, Jesus está falando de pessoas que simplesmente é milagreiro, tem dom, diz que ele profetizava, diz que ele fazia maravilha, diz que ele fazia muitas curas, e Jesus disse para ele: nunca te conheci, apartai-vos de mim, maldito. Que coisa interessante. Lá nos primeiros versículos mostra pessoas normais, que não fazia milagre nenhum, só dava comida, que hoje diríamos cesta básica, e Jesus chamou de bendito do meu Pai, entrar nas mansões celestiais. Esse aqui, ó, que é pessoas que pessoas muito usadas, fazendo tantos milagres, fazendo tantas maravilhas, e Jesus chama ele de maldito. Nunca vos conheci. O que nós aprendemos com isso, querido? Que às vezes nós, ser humano, ficamos admirados, ficamos até endeusando pessoas que têm dons, profetas, pessoas que contam cura, maravilha, como se isso desse um lugar especial para essas pessoas. Olha aqui o que a Bíblia diz. Para esses tais. Estou dizendo que é errado buscar os dons. Não, mas isso não dá garantia de salvação. Dons, milagre, para quem realiza, não dá garantia nenhuma. Porque essas pessoas aqui não eram pessoas qualquer. Não eram pessoas de banco. Não eram as pessoas que não tinham um renome. São pessoas aqui, profetas, que a Bíblia está falando. Pessoas que faziam milagres. Então são pessoas reconhecidas, comentadas, que quando chega vai multidões para ouvir, para receber oração. A Jesus: nunca te conheci. Apartai-vos, maldito. Então mostra, querido, não é o que nós fazemos de milagre, não é o que nós fazemos nessa vida, no reino, de maneira estrondosa, que vai chamar a atenção de Jesus, não. Mas mostra, é o que nós fazemos sem nenhuma aparência. Uma cesta básica, uma visita, ou orar por alguém, é procurar uma amiga,
é conversar com ela. Olha que a outra era tão simples, não era pessoa de expressão, é pessoas que simplesmente conversa com o necessitado, bate um papo no ônibus, em casa, na rua. Jesus chama de bendito. Essa aqui não, que eu acabei de ler, é pessoa de expressão, que curava, fazia milagres e maravilhas, profetizavam. Jesus disse que nunca conheci. Porque às vezes a gente pensa, essas pessoas que estão mais perto de Jesus, mas pela Bíblia a gente vai ver, ele trabalha diferente do homem. Então, querido, reflita sobre isso. Reflita a sua vida. Faça algo melhor, mais interessante para o Senhor. Faça algo que agrade. Qual é que nós entendemos pelo esse texto de hoje? É trabalhar com os necessitados, é orar por alguém, é evangelizar os pobres necessitados. Não é fazer da vida um acúmulo de riqueza e de bens, e quando a gente morrer, não vai levar casa, não vai levar dinheiro, não vai levar nada. Então faça alguma coisa por alguém. Pergunte ao Senhor o que você pode fazer por alguém. Eu não tenho capacidade de dizer para você o que você tem que fazer, mas pergunte ao Senhor, e o Senhor vai te dizer o que é que você pode fazer por alguém nessa vida, se o Senhor não tem já colocado no seu coração. Essa palavra é simples, e aqui muito simples ainda. Visitar os necessitados é coisa muito simples. Orar por um necessitado é coisa muito simples. Ter preocupação pelo necessitado é coisa muito simples. E foi a esse que Jesus disse, vinde bendito do meu Pai. Mas para aqueles que eram grandes pregadores, curavam, faziam milagre e maravilha, Jesus falou, nunca te conheci. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, cuidado, querido. Não feche seus olhos nem o coração para quem Deus colocar no seu coração, colocar no seu caminho. Eu não sei se o Senhor colocou alguém no seu caminho, mas se colocou, a responsabilidade é sua. Amém? Tome posse disso e leve para a prática. Não seja um bom ouvinte, mas seja não só um bom ouvinte, mas um bom praticante. É esse que dos tais é o reino dos céus. Não só um bom ouvinte, mas um bom praticante. Que Deus te abençoe. Vamos cear nesse momento. Pode tirar o papel. Nós vamos cear nesse momento. Pega a sua ceia. Nós vamos fazer a ceia. E a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios, Paulo diz assim, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e o cálice depois. Primeiro disse, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança, ou o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que reunir em memória de mim. Então aqui nós estamos reunidos, como fazemos todo mês, em memória do Senhor. Isso aqui é um testemunho vivo que Jesus veio, morreu e ressuscitou. E nesse momento nós comemoramos a morte dele e a ressurreição. O mundo, infelizmente, comemora o nascimento, que chamamos de Natal.
mas Ele nunca mandou comemorar o dia do seu nascimento, mas Ele mandou comemorar o dia da sua morte e a sua ressurreição, porque a nossa vitória está ali, na sua morte, por incrível que pareça. É na morte que está a vida, a ressurreição, a vitória da igreja. E nós agradecemos a Ele, por Ele ter vindo e morrido por nós. Nós agradecemos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. E agora, através disso, nós levantamos esse pão, oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, receba este pão que nós levantamos neste momento. Símbolo, Senhor, do seu sacrifício. Símbolo da tua morte. Símbolo da tua dor por nós. Nós louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Comamos juntos. Pegamos agora o nosso cálice. Senhor, aqui está o cálice, que é o símbolo do teu sangue. Nós fazemos isso em memória de ti. Que tu possa receber, Pai, esse cálice, símbolo do teu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Tu derramou teu sangue por nós. Se não fosse esse sacrifício, o diabo já teria nos matado, nos destruído, e além do mais nós íamos para o inferno. Mas o teu sacrifício por nós nos libertou do juízo do pecado. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Em nome de Jesus. Tomamos junto. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pela morte dele. E nós mais uma vez triunfamos pela bondade e a misericórdia do Senhor. E estamos aqui mais uma vez para agradecer pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Que o Senhor te cure de todo mal. Que o Senhor sare as suas feridas. Que o Senhor repreenda os demônios ou toda a artimanha satânica contra a tua casa, contra a tua vida. Que o Senhor venha ter misericórdia de ti, venha ter misericórdia da tua casa e todos os seus que estão debaixo do seu telhado. Que o Senhor venha guardar, como ele certa vez ele disse, assim como a galinha guarda os seus pintinhos, assim eu queria guardar vocês. Então que ele te guarde desta forma, cubra todos e que nenhum seja atacado por nenhuma obra maligna, por esse vírus chamado coronavírus ou qualquer outra doença. Nós repreendemos e que tua casa esteja cercada, guardada pelo sangue de Jesus. Assim eu declaro, Pai, assim eu oro, assim eu te clamo, em nome de Jesus. Amém? Esteja em paz, que a paz de Deus esteja sobre ti, em nome de Jesus. Que a tua casa esteja protegida pelo Senhor. Fique em paz, Deus abençoe.